Sejam bem-vindos ao aforismo número 17, cujo título é Maquiavel e Laboissy, descomplicando dois pensadores clássicos da política moderna. E hoje eu vou apresentar para vocês o nosso primeiro fragmento, que é intitulado Analisando o Contexto Histórico de Maquiavel, Vida, Obra e Humanismo. Além disso, esse aforismo, ele é constituído de mais 5 fragmentos, e eu vou citar quais são, com seus títulos. O segundo trata entendendo o verdadeiro significado do termo maquiavélico, que é ser maquiavélico, no final das contas. O fragmento 3, ele é intitulado Explorando o conceito de liderança em Maquiavel, virtude e fortuna, os conceitos essenciais para o sucesso. O quarto se chama Compreendendo a subversão da natureza humana em Maquiavel, a força do leão e a astúcia da raposa. Fragmento 5 é intitulado Por que obedecemos? Segundo Laboissy, o discurso da servidão voluntária. A gente vai passar, no fragmento 5, discutir outro autor importante, quase que contemporâneo a Maquiavel, que é o Laboissy, que escreveu o discurso da servidão voluntária. E no fragmento 6, a gente vai estudar a diferença entre o que é liderança para o Maquiavel e o que significa obedecer para o Laboissy. Isso com o título Liderar versus Obedecer, entenda as diferenças políticas entre Maquiavel e o Laboissy. Bom, hoje eu só vou explicar para vocês que está aqui acompanhando a gente no YouTube o primeiro fragmento, que é analisando o contexto de Maquiavel, vida, obra e humanismo. Mas se você tiver interesse em saber mais, assine o nosso clube de estudos. Ali você vai ter acesso a detalhes, não só do Maquiavel, mas outros autores importantes como Weber, Marx, Durkheim, Nietzsche, enfim. Tem uma série de autores que a gente está produzindo e certamente vocês vão gostar bastante. Mas tem que assinar, Essa visualização que você está vendo, caso esteja no YouTube, é só do primeiro fragmento, é digamos assim, um aperitivo. E se você tiver interesse, assine o clube, Vale a pena, a gente tem relatos de vários alunos que estão gostando bastante. E o interessante do clube é que ele nunca vai acabar de ser produzido, a não ser quando eu morra. Espero que demore muito tempo, mas eu tenho esse comprometimento enquanto, enfim, estiver vivo, enquanto o clube estiver funcionando bem, eu sempre vou estar produzindo materiais para vocês, a partir das minhas leituras, não só das obras originais, dos comentadores. Então esse clube é super recomendado para você que queira ter um aprofundamento cultural, às vezes você está estudando para um concurso, às vezes você tem a curiosidade, de saber mais. Às vezes você é aposentado, passou ali 65, 70 anos, está aposentado, 60, no caso de muitas mulheres. E sempre aparece aquele momento da nossa vida que a gente quer saber mais, Não basta só a gente se informar com uma notícia ou outra, ou então ficar vendo novela, enfim, jogo de futebol, nada contra, cada um se diverte como quiser, mas eu acho que as pessoas mais experientes estão sempre atrás de algo a mais. Mas não precisa ser também experiente para isso. Às vezes você é estudante de filosofia, de sociologia, de direito, publicidade, pedagogia, educação, enfim, tem tantas áreas do conhecimento em que a filosofia se intromete, ou cria os fundamentos para as outras áreas. Então, os aforismos são sempre muito recomendados. Faça a sua assinatura, você vai ver que é bem interessante o clube, o preço super acessível. Vocês vão gostar bastante. Vejam os relatos dos estudantes que a gente tem por lá. Mas vamos ao que interessa agora, que é o contexto da vida do Maquiavel, é o que eu me comprometi a contar para vocês agora nesse primeiro fragmento. Bom, primeiro, quem foi Maquiavel? Maquiavel foi um diplomata italiano, embora seja um grande equívoco a gente usar a expressão Itália no século de Maquiavel, lembrando que Maquiavel viveu entre 1469 e 1527, portanto, ele é autor renascentista. Viveu em Florença, foi um diplomata florentino, mas ele vai se defrontar com as mudanças de governos, passando dos Borgias para os Médicis, tanto é que ele foi preso, foi torturado, e enquanto esteve preso, mais ou menos 1512, também se exilou, foi o momento que ele publicou as suas duas máximas obras, que são O Príncipe do Maquiavel e também comentários sobre a primeira década de Tito Livio. Muita gente me pergunta, mas o que é isso aí, primeira década de Tito Livio? Tito Livio foi um historiador romano da antiguidade, claro, que escreveu a história de Roma, principalmente no período em que Roma
estava ali no período republicano. Então, é um equívoco a gente achar que Maquiavel é um autor que defende só absolutismo, viu? Cuidado com isso. Maquiavel também vai discutir o período republicano, as conquistas dos plebeus, a disputa com os patrícios, né? Vai fazer reflexão sobre os irmãos Gracos, enfim, vale a pena a leitura. Quando os plebeus passam a adquirir mais direitos, entre eles casar com os patrícios, direito à herança, enfim, direito a ocupar cargos superiores no exército romano, enfim. Então, é uma discussão muito interessante, mas eu vou focar mais no príncipe com vocês. Mas sobre o contexto do Maquiavel, eu queria dizer que a Itália não estava unificada, né, no século XV, no século XVI. Então, o que a gente tinha era uma série de reinos fragmentados, repúblicas, e que promoviam verdadeiros combates uns contra os outros, né? Vira e mexe, muitas vezes, um rei contratava mercenários para eliminar a concorrência, às vezes contratava mercenários, organizava exércitos para invadir países, reinos vizinhos. Então era um verdadeiro Deus nos acuda o que Maquiavel via. E aí que vem a importância da obra do Maquiavel, né? Porque o pensamento antigo de Platão e Aristóteles, a gente vai gravar aforismos sobre eles depois, e o pensamento teológico tinha o costume de dizer, no caso dos gregos, que o poder dos reis, o poder, enfim, dos chefes de Estado, emanava de uma certa natureza humana. Lembre-se que Aristóteles, num livro chamado A Política, dizia que o Senhor é Senhor por natureza. A natureza fez os mandatários e os servos, escravos. E na Idade Média, a justificativa qual era? Era uma ideia divina, né? Ou seja, o rei é rei porque Deus quis, porque ele teria quase que uma bênção natural por ser honesto, religioso. E Maquiavel percebe, diante desse contexto, né, dos reinos se atacando mutuamente, né, golpes internos, contratação de mercenários, conspirações generalizadas, Maquiavel chega à conclusão que a política ela é um campo autônomo do ser humano. É aí que vem o humanismo de Maquiavel. Maquiavel, como bom autor renascentista, e considerando que os renascentistas tinham como princípio o homem como medida de todas as coisas, isso significa dizer que a política ela deve ser interpretada de uma forma antropocêntrica. Antropos significa homem, humanidade. Então, explicar a política antropocentricamente ou de forma humanista significa dar explicações humanas à realidade. Jamais recorrer a Deus ou à natureza ou qualquer coisa do tipo para explicar quem manda, quem obedece, como que se manda, né? Então aí que vem a importância da obra de Maquiavel, né? Maquiavel foi um autor que inaugura a ciência política à medida que ele distancia o pensamento político de qualquer explicação natural e divina. Nesse sentido, isso é uma inovação tremenda, o que custou, por sua vez, a prisão e a tortura de Maquiavel, né? Exatamente porque Maquiavel foi considerado um autor pagão. A obra dele foi rapidamente censurada pela Igreja, entrando na lista de livros proibidos, chamado Index. Afinal de contas, Maquiavel foi o primeiro a demonstrar que a política é uma esfera autônoma, é uma arte humana, como eu falei para vocês, daí o viés antropocêntrico, humanístico também, de modo que jamais podemos dar explicações que não sejam humanas sobre o comportamento humano. Tal como os pintores renascentistas, Da Vinci, Michelangelo, buscavam, né, formas humanas, interpretações humanas, mesmo para pintar ou esculpir, enfim, temas bíblicos, haja vista, por exemplo, a Capela Sistina, enfim, e assim por diante, a gente vê que o Maquiavel tentou fazer algo parecido no campo da política. Essa foi a principal inovação de Maquiavel. E à medida que observamos que a política é uma explicação dada pela própria política, pelos jogos de poder, jogos de forças, pela conveniência, enfim, o Maquiavel ele acaba fundando a ciência política, posto que é uma interpretação mais científica, centrada, né, em explicações das dinâmicas humanas e não recorrendo a Deus ou à natureza. Por isso que Maquiavel mudou a história da filosofia política para todo sempre. Nunca mais depois de Maquiavel se buscará, como pensamento hegemônico, né, das interpretações políticas, interpretar o próprio cenário político através de argumentos que não sejam dados apenas e tão somente pelas dinâmicas humanas. Gostaram desse encontro, desse fragmento? Espero que sim. Mas tem muita coisa ainda para falar sobre Maquiavel. Se você quiser saber mais, seja nosso assinante.
no Clube de Aforismos. Abaixo da tela aqui vocês estão vendo o link. Então dê uma olhadinha, veja o que há de interessante. Com certeza você vai identificar muitos temas que são do seu interesse. Até a próxima.